Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula então de Sociologia. E a proposta dessa semana, quero trabalhar com vocês o seguinte tema: o homem social e a origem da desigualdade. Então, tem um sociólogo chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele vai, em seu livro, né, até como título, A Origem da Desigualdade Social, ele vai estabelecer alguns critérios pelos quais passa a existir essa questão da desigualdade social entre as relações humanas, né? Primeiro é interessante pensar o que o Rousseau estabelece como quando começou a sociedade fazer parte do homem, ou principalmente dizendo aí, compreendendo a ideia da sociedade privada, né? Da propriedade privada. Então é interessante pensar um pouco o que o Rousseau vai pensar sobre isso. Ele pensa em duas esferas. A esfera do estado de natureza, ou seja, quando o homem ele ainda é primitivo e não passou a viver em sociedade, e depois o homem já social, ou seja, vivendo dentro da sociedade e sendo permeado pela cultura, pelas normas e valores que esta cultura vem trazendo a ele, e condicionamentos e uma série de questões. Para Rousseau, ele vai dizer o seguinte a partir do texto. Ele diz o seguinte: o primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer este é meu, e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Então aqui ele de certa forma estabelece que num primeiro momento alguém cercou ali um terreno, estabeleceu que aquilo era a propriedade dele e fez com que outras pessoas já acreditassem nessa verdade, estabeleceu então a sociedade civil. A sociedade onde alguns vão deter e possuir bens, outros não, vão ter que trabalhar para subsistir, sobreviver e várias outras questões vão surgindo. E aí aqui é interessante pensar que Rousseau coloca, né? Alega que crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não ocorreriam se alguém, né, arrancando as estacas e cobrindo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: não escute esse impostor que diz que aquilo é dele, né? Estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. É aquela ideia. Se não, então Rousseau aqui coloca a seguinte questão: se não tivesse existido ou criado a ideia da propriedade privada, né, em que alguém se intitulasse dono de determinado território, ainda viveríamos essa igualdade, né, não só na questão dos frutos, como é colocado pela literatura aqui, como também das terras, né, que não eram de ninguém e, de certa forma, poderia ser usufruto de todos. Então, ele parte dessa questão para justamente ir aprofundando aos poucos o seu olhar sociológico e também filosófico. Então, para esse filósofo, né, esse pensador, a propriedade privada se tornou o elemento fundador da sociedade civil e que a inércia dos homens que perceberam a decisão da tomada e nada fizeram, colaborou para a disseminação da prática de apropriação individual, ou seja, cada um se apropriou de um território, de um terreno e estabeleceu que era dele. E aí foi gerando também, como efeito colateral, né, misérias que alcançaram a humanidade. Enfatiza que a ideia de propriedade privada não se forma de repente, foram necessários uma sucessão de acontecimentos e de conhecimentos para se chegar ao seu conceito completo, que representa o termo final do estado de natureza. Ou seja, com a sociedade civil, o estado de natureza foi embora, né? Pensando aí numa sociologia e filosofia de Rousseau. E aí nos vem à mente aquela frase dele: o homem nasce puro e bom, porém a sociedade o corrompe. Então aqui ele novamente ele dá uma conotação de que o homem, em sua natureza, ou melhor dizendo, em seu estado de natureza, ele era bom. Ele vivia livre, era espontâneo, né? E não tinha ninguém que demarcava um terreno e dizia que era seu. Pelo contrário, tudo era de todos e a terra era de ninguém. Com o tempo passando em sociedade, com a sociedade civil e a propriedade privada, passou a ter jogos de interesses. E aí nos vem um outro questionamento também que Rousseau nos faz à medida que ele começa a entender a origem e os pré-requisitos que trouxe a vivência em sociedade. E a frase é a seguinte:
Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém. Ninguém for tão pobre que tenha de se vender a alguém. Então aqui ele fala um pouco mais ainda, criticando já o sistema da democracia. Porque ele vai dizer que é justamente essa desigualdade que há de oportunidades, né, dentro da sociedade que faz com que as pessoas se corrompam, né? Pratique a imoralidade e a injustiça porque justamente não começam de um par equitativo e igual para que tenha uma relação mais justa dentro da sociedade. Então, alunos, ao longo desta semana, o tema que iremos trabalhar é justamente isso: o homem social no olhar aí da sociologia de Rousseau e a origem da desigualdade segundo esse pensador. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.